Olá, você que está se preparando para a prova de cartório, estamos aqui para mais um encontro para falarmos de conhecimentos gerais. Pessoal, na nossa última aula, demos um painel para vocês de História do Brasil, trabalhando os pontos que mais são vivenciados na prova de cartório. Hoje trazemos um pouco para a história recente e vamos trabalhar diversos assuntos. E um assunto especificamente que aparece muito em prova de conhecimentos gerais, aparece bastante em prova de atualidades, vem ser a questão de segurança. E principalmente segurança na questão do Brasil. Por que isso? Nós somos um país que tem uma taxa de homicídio altíssima. Para você ter uma noção, no último Atlas da Violência de 2018, mais de 62 mil homicídios foram computados nesse país. Pasmem, é uma taxa muito grande e que coloca o Brasil nos maiores patamares na taxa de homicídios, como vamos verificar ao longo dos nossos primeiros slides hoje aqui com vocês. Por que segurança aparece em tantas provas? Porque envolve diversos aspectos da nossa sociedade, é algo que preocupa rotineiramente a sociedade brasileira e vem ser pertinente que você tenha uma noção, e é isso que o concurso vem a cobrar, a respeito dos acontecimentos que estão ao seu redor, independente da cidade que você esteja, independente do estado que você esteja prestando o seu concurso, você vai perceber que as taxas de homicídio no seu estado, elas são muito mais elevadas do que em relação a outros países que têm, às vezes, um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento financeiro maior do que o Brasil. E vê o seguinte, eu chamo logo sua atenção, nesse início de aula, para os seguintes aspectos. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2016, ocorreram 62.517 homicídios. Pela primeira vez na história, o país superou o patamar de 30 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. André, por que 2016? O Atlas da Violência, ele sempre vem trazendo, a questão de 2 anos antes. Por exemplo, agora em 2019, vai sair o mapa da violência de 2017, que ainda não saiu ainda. Há um processo preocupante que esse fenômeno, principalmente nas últimas décadas, vem sendo naturalizado na sociedade brasileira. Hoje, muitas vezes não chama tanto a atenção a divulgação de homicídios, as notícias de homicídios em uma sociedade, na sociedade que estamos vivendo, devido ao volume tão alto que vem se apresentando. E um detalhe, quando vamos perceber o gráfico de crescimento dos homicídios, nós vimos uma crescente nessas taxas durante muitos anos. Diga-se de passagem que um dos fatores que vem contribuindo para isso, segundo alguns especialistas, vem a ser a questão do aparecimento, do surgimento do crack na nossa sociedade. Uma droga muito barata, derivada da cocaína, que gera um poder de dependência rápido e com um poder de destruição gigantesco. A droga é barata, o consumidor vai buscar de qualquer forma maneiras de conseguir adquirir o produto e com o passar do tempo vai estar praticando alguns crimes e vai entrar muitas vezes no processo de débito com aquele que está sendo seu fornecedor, ou seja, o traficante. E esses crimes ligados a essa relação do homem, da mulher com as drogas, ele vem se avolumando cada vez mais. Observe também um detalhe. Quando você observa o seu material, perceba que implicações na saúde, na dinâmica demográfica e, por conseguinte, no processo de desenvolvimento econômico e social da sociedade, vem a afetar a economia, a saúde e a demografia brasileira devido a essas taxas. Quando vamos observar a questão das taxas de homicídios, é perceptível que hoje nós temos, entre as principais vítimas, um maior percentual de jovens em nosso país sendo vítimas de homicídios. E um detalhe, para uma questão de efeito de prova de concurso, eu digo para você o seguinte, eles entendem jovens como aquilo que vem ser definido pelo IBGE. O jovem é considerado aquele que está entre 15 e 29 anos de idade. André, eu tenho 30. Para a questão do concurso, você não é mais considerado um jovem. Nessa faixa etária de 15 a 29 anos, é onde vem ocorrendo as maiores quantidades de vítimas nesse país. E o que é curioso também destacar, que quando vai observar a questão da autoria, vai ser perceptível que a maioria dos autores dos homicídios
também estão nessa faixa entre 15 e 29 anos. Não é à toa que a massa carcerária brasileira, que hoje é a terceira maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China, já que em 2017 ultrapassou a própria Rússia, você vai ter mais de 700 mil encarcerados, a grande maioria deles vem estar no grupo de jovens, aqueles que estão abaixo de 29 anos. Como está encarcerado, acima de 18, menor de 29 anos. Beleza, pessoal? E vê um detalhe. No Atlas da Violência 2018, em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica, como falamos agora há pouco, 62 mil homicídios, segundo informações do Ministério de Saúde, 33,3 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, que corresponde, por exemplo, a 30 vezes, pasmem, 30 vezes a taxa da Europa. Para você ter uma noção, apenas nos últimos 10 anos, nós tivemos mais de 553 mil pessoas perdendo a vida devido à violência intencional no Brasil. Para você ter uma noção, isso já ultrapassou a taxa de mortes em acidente de trânsito do Brasil. Houve uma virada já há muito tempo. Aqui eu estou colocando só vítima de homicídios. É uma juventude que está sendo perdida. E uma outra coisa, uma confirmação, você tem uma confirmação de uma tendência histórica de agravamento do quadro de homicídios que nós temos no Brasil. Para você que vai fazer uma prova, é interessante observar o Atlas da Violência para uma prova de conhecimentos gerais. Uma outra coisa é que os assassinatos responderam por mais da metade, exatamente isso, 56,5%, das causas de mortes entre homens de 15 a 29 anos. Aqui estão as principais vítimas dessa taxa de homicídios. E eu ainda vou acrescentar mais. Quando vai ser observado, dentre esses grupos, dentre essas vítimas, homens entre 15 e 29 anos, a maioria com baixa escolaridade e a maior parte também são negros ou pardos. Você vai ver que a taxa de homicídios no Brasil em 2016, tem um painel lá na frente, entre os brancos ela veio a reduzir, onde aumentou entre os negros. Detalhe, de todas as vítimas de homicídios, a cada ano no país, 71,5% dos homicídios, as vítimas são negras, ok? É um percentual muito grande e, em parte disso, passa pela desigualdade que nós temos nesse país. O perfil da maioria das vítimas é bem definido. E eu gostaria que você guardasse isso em sua memória. Jovens, negros, colocamos a idade desses jovens para vocês, negros, oriundos das periferias, baixa escolaridade, inserção precária no mercado de trabalho. Eu estou falando aqui das vítimas de homicídios, onde está o maior percentual dessas vítimas. Mas se eu estivesse falando aqui, numa prova que tivesse a necessidade de eu falar com vocês a questão do perfil carcerário da sociedade brasileira, essa mesma frase ela poderia ser aplicada ao perfil da comunidade carcerária brasileira, ou seja, jovens, negros, baixa escolaridade e pouca inserção no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Gente, ou precária inserção no mercado de trabalho. Quando pensamos a violência, não existe um ponto definidor que indica a violência que hoje nós vivenciamos em nosso país está diretamente relacionada a um único fator. Você tem inúmeros vetores que vêm a gerar, que vêm a contribuir para o aumento da violência no país. Você tem educação precária, corrupção, exclusão social, desigualdade social, desestruturação familiar, desemprego, tráfico de drogas, isso aqui é um vetor muito importante. A questão das drogas, preconceito, omissão do Estado, da sociedade, isso faz com que a sociedade brasileira ela venha a viver em constante vigília, principalmente aqueles mais jovens, que são as principais vítimas desses problemas que nós vivenciamos atualmente. Olha,
Eu coloquei aqui uma imagem do Atlas da Violência e só para a questão de destacar para vocês alguns pontos. Primeiro, o peso da desigualdade racial. Segundo o mapa da violência, o Atlas da Violência, a taxa de homicídios entre negros hoje vem a ser de 40,2. Se nós tivéssemos no espaço amostral apenas os negros, nós teríamos uma taxa de homicídios de 40,2. Agora, a taxa de homicídios de não negros, 16 a cada grupo de 100 mil habitantes. Eu chamo a sua atenção que no espaço de 10 anos, a taxa de homicídios entre negros ela cresceu 23,1%, enquanto a taxa de homicídios entre os não negros teve uma redução de 6,8%. Em 2016, a taxa de homicídio de negros equivale a 2,5 vezes a de não negros. Isso aí define bem o painel, a desigualdade racial. André, no tocante à questão do gênero, raça e violência letal, a taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres, você vai ter uma taxa de homicídios de 4,5 homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. Só um detalhe, entre as mulheres negras, 5,3 homicídios. Entre as mulheres não negras, 3,1 homicídios. Em 10 anos, a taxa de homicídios das mulheres negras aumentou 15,4%. Entre as mulheres não negras, houve uma queda de 8%. Só um detalhe, quando eu falo a questão usando apenas por gênero a questão das mulheres, você pode guardar aquela frase que tem agora há pouco no último slide. Você vai ter as principais vítimas negras, baixa escolaridade, pouca inserção no mercado de trabalho. Essa linha de construção, ela serve também para as mulheres, não é exclusiva dos homens. Vamos lá. Eu destaquei para vocês aqui a questão dos estados com as menores taxas de homicídios do Brasil. Muita gente, quando observa esse painel, fica às vezes horrorizado. Por quê? Ora, André, são as maiores taxas? Não. Aqui estão os estados que, segundo o Atlas da Violência 2018, apresentaram as menores taxas de homicídios, com destaque para São Paulo, 10,9 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. São Paulo que nos últimos anos vem apresentando uma tendência de queda e caso a expectativa venha a ser confirmada no Atlas da Violência 2019, provavelmente deve ter uma queda ainda em relação a esses números. Santa Catarina, 14,2. O Piauí, que chamou a atenção de muita gente em terceiro lugar. Mas um detalhe, observe aqui uma diferença gigantesca entre o segundo e o terceiro colocado. 21,8 homicídios, Minas Gerais com 22 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. É outro estado que vem esperando uma expectativa em relação ao Atlas 2019, devido à crise, à aguda crise financeira que o estado de Minas Gerais vem passando nos últimos anos. Muitas vezes isso aí repercute na segurança pública. Isso repercute na carência de investimento por parte do poder público no desenvolvimento de uma segurança pública apropriada e que acompanhe as necessidades da sociedade. Não se surpreenda que quando chegar lá próximo ao meio do ano, que sair o Atlas da Violência de 2019, você veja Minas Gerais deixando esse quarto lugar e tendo uma queda. Você tem o Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e a Paraíba. Se a taxa no Brasil, nesse Atlas, vem a implicar 30,3 a cada grupo de 100 mil habitantes, perceba que apenas esses estados, 8 estados da federação, conseguem estar abaixo da média nacional. Outra coisa, esses índices também são aferidos em cidades? Sim.
E aqui eu fiz uma dinâmica o seguinte, as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes, tá certo? Que tem as menores taxas de homicídios no Brasil. André, eu gostaria de estudar o fenômeno da segurança pública em grandes cidades, mas eu gostaria de observar modelos de eficiência que possa eu ter um referencial que eu possa levar para outras regiões do Brasil, caso você seja um pesquisador no campo da segurança pública. Pois bem, aqui estão as 10 maiores cidades, as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes, onde você vê uma baixa taxa de homicídio. Quem vem a ser a ganhadora em Santa Catarina, cidade de Brusque, mas eu chamo a sua atenção em relação a todo o painel, em relação à quantidade de cidades de São Paulo. Das 10 cidades, 6 delas estão no estado de São Paulo. E perceba que todas elas abaixo de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Você vai ter mais 2 em Santa Catarina e mais 2 em Minas Gerais, Lavras e Varginha. Tenha em mente, tem uma questão de concurso que coloca a questão das taxas de homicídios nas capitais ou nos estados e venha a indicar de forma equivocada, para que o aluno erre a questão, dizendo que as taxas de homicídios são menores nos estados do Norte e Nordeste. É onde você vê os maiores patamares de taxas de homicídios que nós temos no Brasil. Não é à toa que você aqui nas maiores cidades com grupos de 100 mil habitantes, você não tem nenhuma cidade nem do Norte nem do Nordeste, como também não tem do Centro-Oeste. Beleza, pessoal? Olha, agora o inverso. E isso é que precisa ser pensado na sociedade. Apenas 2,2% dos municípios brasileiros concentram metade dos homicídios do país em 2016. Ou seja, 123 cidades contabilizaram 31 mil mortes violentas em 2016. Colocando aqui uma linha indicando a média nacional do Brasil, aqui estão as 5 cidades com as maiores taxas de homicídios que nós tivemos no Atlas da Violência 2018. Queimados do Rio de Janeiro, Eunápolis, Simões Filho, Porto Seguro, é uma surpresa para muita gente, e Lauro de Freitas. Das 5 cidades, 4 estão em municípios da Bahia. E observe que não é um salto discreto, porque você tem de 30 para 134, 124, 107, 101, 99,2 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas. Tá certo? Pessoal, uma intervenção pesada aqui. Não só com segurança pública, mas com segurança pública tem que estar relacionada a outras ações, além do trabalho de polícia. É necessário saúde, é necessário um poder público atuando na recomposição de espaços de mobilidade, de espaços de interação com a sociedade, o diálogo se tornando mais próximo, saneamento, isso ajuda demais a segurança pública. A iluminação de uma cidade vem a ser algo fundamental e se inibe muitas vezes a criminalidade. Pois bem, em 2,2%, uma intervenção aguda automaticamente ia contribuir para uma redução significativa das taxas de homicídio dentro desse país. Metade dos homicídios foram catalogados em 2,2% desses municípios. Vê o seguinte, entre as 5 capitais com as mais mortes violentas, agora é mais, tá? Todas essas estão localizadas no norte e nordeste do país, com destaque para Belém, que teve o maior índice de 77 homicídios por 100 mil moradores. Quais são as capitais que têm as maiores taxas? Belém, Aracaju, Natal, Rio Branco e Salvador. André, há uma expectativa de mudança em relação a essas taxas? Há uma expectativa de mudança. Por exemplo, no Atlas que vai sair em 2020, há uma expectativa que Fortaleza
esteja entre esses 5 quando aparecerem os dados de 2018. Porque quem tem gente aí de Ceará assistindo nossas aulas, você vai ver que no segundo semestre de 2018, a taxa de homicídio em Fortaleza veio a subir de forma significativa, inclusive ganhando repercussão nacional. Vamos lá. Violência e processo urbanístico. Primeira dica que eu dou para você que vai fazer a prova é o seguinte: na maioria das vezes que ele traz essa relação entre violência e processo urbanístico, você fique certo, muito provavelmente vai ter uma indicação em alguma alternativa, colocando que a culpa ela é do Estado. Ou ele vai colocar a culpa no Estado, ou ele vai compartilhar a culpa entre o Estado e a sociedade civil. Porque o Estado ele é responsável pelo aumento da violência se ele é quem faz as ações de prevenção à violência. Porque um detalhe, o Estado, além da segurança, ele é responsável pelas dinâmicas de urbanismo numa região. Ou seja, o crescimento da cidade. Os espaços que vão ser ocupados para esse crescimento, eles devem ser ordenados de forma sistemática por esse Estado. A cidade ela não pode crescer de forma desordenada. Independente da velocidade, é necessário um planejamento para esse crescimento. A cidade ela vai crescendo, tentando respeitar o meio ambiente, e o Estado vai abrindo as áreas onde ela possa ser ocupada. Essa é a realidade que nós encontramos nos grandes municípios brasileiros? Não. É fato que não vem ser essa realidade. Agora, o fato da questão de não ter uma política pública voltada para o ordenamento desse crescimento afeta a segurança? Claro que vem afetar. Um crescimento desordenado, onde o Estado ele não se faz presente, é um terreno propício para que haja ações delituosas, principalmente ligadas ao tráfico de drogas, que vai começar a ocupar a área onde o Estado deveria estar presente com ações de saúde pública, urbanização e chegar de forma efetiva. Vê o seguinte, quando falamos de violência e processo urbanístico, existe uma relação entre a violência e o processo urbanístico, como nós destacamos agora há pouco. Grande maioria dos processos urbanísticos são, sublime por gentileza, confusos e marcados por inseguridades. Por que confuso? As pessoas vão chegando e o espaço que vem a encontrar passam a ocupar. Provavelmente você deve estar lembrando de alguma região da sua cidade onde você vai ter uma ocupação desordenada. Começou com algumas poucas barracos e daqui a pouco houve aquela explosão de habitações de alvenaria, que veio a crescer de forma desordenada e depois foi chegar a luz elétrica, foi chegar a calçamento e por aí vai. E por que eu coloco aqui a questão de marcadas por inseguridade? Essas comunidades elas vão ocupar espaço, muitas vezes, de fragilidade ambiental. Coloque esse termo aí, justamente nesse espaço do seu material, de fragilidade ambiental, em áreas de encosta de morro, sujeita a deslizamento, vai ser em áreas ribeirinhas, onde as matas ciliares, ou seja, aquelas matas que estão no entorno dos rios, que fazem a proteção e que inibem o assoreamento desses rios, eles vão estar ocupando essas regiões. Isso, às vezes, é questão de esgoto, vai fazer com que a cidade venha a sofrer cada vez mais com alagamentos. Isso vai afetar também a questão do trânsito nessa cidade. Ora, vai surgir habitações nessas regiões que muitas vezes, por tabela, vem a prejudicar o fluxo de circulação da própria cidade. Ora, vem a ser mais custoso anos depois que o Estado venha a estruturar essas áreas. Ora, seguindo, existe um mercado imobiliário para os mais pobres, é fato, e existe na maioria das vezes nos locais de fragilidade ambiental. Está aqui o termo que vem aparecendo em prova de concurso, vez por outra. Quando falar fragilidade ambiental, pense em terrenos onde as pessoas estão ocupando de forma desordenada, mas que venha a representar um risco para a sua sobrevivência, ok? Encosta de morro vem a ser algo que você associa
rapidamente em relação a isso. E isso vem a prejudicar o meio ambiente de forma significativa. Dentre as principais vítimas da violência urbana, a de maior vulnerabilidade são jovens do sexo masculino de cor preta e parda. A criminalidade cresce no nosso país progressivamente. Tal manifestação não vem a ser exclusiva das cidades, ela vem em crescimento também nas malhas rurais. Quais as explicações mais comuns para essa criminalidade crescente? Eu destaquei para vocês 3 pontos. Primeiro, mudanças nos padrões de criminalidade e violência. Caso você venha a forçar um pouco a memória, você vai perceber que houve uma mudança significativa nos padrões de criminalidade e violência nesse país. Você, advogado, sabe que o perfil, por exemplo, da comunidade carcerária, que antes tinha a maioria das pessoas ligadas a roubos, hoje você tem a maior quantidade, de um percentual maior, de traficantes. Embora houve uma mudança na legislação, mas isso aí vai aumentar de forma significativa. A criminalidade ela é dinâmica, a criminalidade ela se amolda a determinar as suas necessidades. Ele objetiva a questão do lucro e vai observar onde conseguir os seus dividendos de forma ilícita. E o tráfico de drogas vem ser algo extremamente rentável. Isso não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E só um detalhe, no caso do Brasil, nós temos um problema seríssimo. O Brasil ele vem a ser uma rota para o consumo da cocaína, mas também nós somos uma rota de passagem, de exportação da cocaína para países da Europa e da África. É um dos pontos mais cobiçados para transporte dessa mercadoria. Nós somos vizinhos dos países que são os maiores produtores de folha de coca do mundo. E também somos vizinhos do maior produtor de cocaína do mundo, que vem a ser a Colômbia. Sendo assim, o Brasil tem uma das cocaínas mais puras do mundo para o seu consumidor e também uma das mais baratas, porque nós estamos próximos ao espaço de produção. E isso vem a ser um problema seríssimo para a saúde pública dentro desse país. Observe ainda o material: mudanças nos padrões de criminalidade e violência, crise no sistema judicial, que hoje não consegue abarcar ou comportar o peso do sistema carcerário, e desigualdade socioeconômica e segregação urbana. Esse agravamento da desigualdade entre as classes sociais, ela vem fazer com que esses ruídos venham contribuir muitas vezes para o aumento da criminalidade. Perceba que eu estou falando de violência, estou falando de criminalidade, mas agora não necessariamente de homicídio. O homicídio ele vem a repercutir na questão de violência e criminalidade, mas algo bem mais amplo. Pessoal, o bloco aqui está finalizando, o cronômetro já começou a disparar, mas a gente volta que a aula está só começando. Valeu e é rapidinho.